De abril de 2016, bom dia amigos, bom dia família, bom dia a todos que fazem parte da nossa vida. Nesses dias estamos refletindo sobre as armaduras de Deus. Bem querido, nós temos e devemos estar sempre prontos a receber as bênçãos de Deus através da nossa fé. Mas também preparados para passar pelas dificuldades, sabendo que no final a vitória é nossa. Amém? Hoje iremos continuar com a parte 6, permanecendo inabalável e refletindo sobre o escudo da fé, que compõe as armaduras celestiais de Deus. E tudo isso com base no livro de Efésios 6 a 14. Essa manhã daremos continuidade falando sobre a fé de Abraão. Vamos ouvir. Ele creu contra sua própria sorte, pois sendo velho estéril, não podia ter filhos, mas independente da sua realidade, ele creu nas palavras de Deus, que prometeram que ele seria pai de multidões, pai de nações. Não é à toa que ele é chamado pai da fé, ele creu contra a esperança. Isso nos mostra que apesar da fé ser espiritual e tratar das coisas que não vemos, ela também é totalmente atuante em nossas vidas práticas, mas não para nos conceder só aquilo que nós esperamos, não é? Não somente conceder aquilo que nós queremos, melhor dizendo. Pelo contrário, a fé se baseia na vontade e direção de Deus para a nossa vida. Veja que foi Deus quem determinou que Abraão seria pai de muitas nações, e não Abraão, pelo muito orar, recebeu isso do Senhor. Devemos buscar entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Temos que viver uma vida com um propósito. Como podemos então ter fé? Antes de mais nada, temos que entender que a fé é dom de Deus. Se não temos o Senhor Jesus, certamente não teremos nenhuma fé. Veja, como Paulo nos mostrava mostra na carta de Romanos, capítulo 10, 17, ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra ungida de Deus. Assim, entendemos que a fé é um dom gerado pelo ouvir da palavra de Deus, que opera em nosso interior poderosamente, e a tal ponto de gerar essa fé, todo esse processo. Não se trata de uma receita de bolo, mas de uma realidade de vida com o Senhor. Se ouvirmos dele a sua palavra, certamente seremos homens cheios de fé e de intrepidez. A palavra diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem, Marcos 16, 17, parte A. E na prática, o não seguir é uma evidência que está faltando algo. O que será? A resposta é a fé. Se eu não creio que os sinais podem me seguir, certamente não seguirão. Porém, se eu tomo essa palavra como uma realidade, ainda que invisível em minha vida, aí sim, pelo poder do Espírito Santo, ela se tornará uma realidade prática e logo os sinais nos seguirão. Não há dúvida quanto a isso. A realidade da fé é mais real que o ar que nós respiramos. Voltamos à palavra em Lucas. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Nós devemos mudar, queridos, a nossa vida crendo naquilo que Deus nos deu. Os sinais só seguirão aqueles que crerem. Então creia, faça isso. Tem alguém doente? Ore sobre ele. Não como regra, mas como realidade e vida prática. Você verá o agir de Deus em sua vida. A prática, aliás, é grande sinal da fé, e ambas andam juntas. Tiago 2,17 nos diz que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Portanto, o poder de Deus não se esconde por trás de nuvens do céu, mas ele opera com poder através da sua fé, o corpo majestoso de Cristo. Afinal, onde o inimigo ataca a igreja? Eu seria simplista demais se falasse apenas do pecado, portanto, irei um pouco além. O diabo usa muitas mentiras diferentes para nos acusar. Dentre elas, a de que o pecado não pode ser esquecido. Um dos dados inflamados do maligno, aliás,
é nos culpar baseado em algum pecado que cometemos. Quem nunca se lembrou daquele pecadão ou daquele pecado bem na hora do culto? Ou bem no momento de orar por alguém? Esse é um dardo que o maligno usa para tirar a nossa autoridade e nos tirar também da presença de Deus. Entretanto, se nós cremos na obra reconciliadora de Jesus na cruz, esse ataque de nada servirá. Porém, existem dados menos perceptíveis que o maligno lança na igreja. São aqueles ataques que parecem inofensivos, mas que causam muito dano. Um deles são as opiniões. Vivemos hoje na era do eu acho. Quantas vezes, ao compartilhar uma palavra simples e objetiva, eu ouvi uma resposta de tipo: ah, mas eu acho que não é bem assim. Você percebe a sutileza? O inimigo consegue te induzir a racionalizar uma palavra prática, tornando-a assim infrutífera. Talvez a pessoa não saiba, mas ele acabou de ser enganada pelo adversário invisível. Achar é dúvida, e dúvida é antítese da fé. Da mesma forma, são as filosofias e pensamentos. Tudo isso pode racionalizar a palavra de Deus e fazer com que o poder de Deus seja posto em segundo plano. A cultura mundana do conhecimento e da informação faz com que nós tenhamos a obrigação de saber sobre tudo e querer entender o significado de todas as coisas, mas não será que é bem assim que devemos caminhar? Será que é assim ou não? A única coisa a qual precisamos reter na nossa atenção, na nossa vida, é a graça. A graça que nos foi manifesta em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,13. Ele diz: olha, a minha graça te basta. Se nós firmássemos nessa graça, não haveria espaço para racionalizações, nem para nenhum dardo do maligno contra nós. Existem muitos outros dardos, mas não é nosso objetivo nessa manhã tratar deles aqui. O antídoto ideal contra os dardos do diabo é crer na palavra como a verdade. Ninguém é maior que o poder manifesto na verdade. Escute a sabedoria dela com zelo e paixão, e dificilmente você será enganado pelas artimanhas do inimigo, do maligno. O escudo da fé, a qual o versículo 16 se refere, torna-se ineficaz o ataque de Satanás de plantar dúvidas em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. Nossa fé, da qual Cristo é o autor consumador, segundo Hebreus 12:2, é como um escudo de ouro, precioso, sólido, importantíssimo para a nossa vida. Esse escudo é um escudo de guerreiros fortes, pelo qual coisas importantes são alcançadas e pelo qual um crente não só repele, mas também conquista o inimigo e conquista território. Tomai, sobretudo, o escudo da fé. Ele vos protegerá a você e todo o seu corpo. A palavra de Deus é pura, é escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. Com a fé, podemos apagar os dardos do maligno. Nunca diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. Já nesses dias conhecemos o cinto da verdade, o capacete da salvação, a sandália do evangelho e o escudo da fé, dessa indumentária espiritual das armaduras de Deus. Amanhã daremos continuidade conhecendo os demais elementos das armaduras do Senhor. É um privilégio, é um prestígio ter você como ouvinte. Desejo a todos um dia fortalecido na fé santíssima e repleto de paz. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.